Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre a preparação do Mengão para a partida contra o Curitiba. O Flamengo que venceu recém o Grêmio por 1-0, agora volta a focar no Campeonato Brasileiro. A distância do Flamengo pro Botafogo é muito grande. O Flamengo precisa pegar uma boa sequência de vitórias e nós vamos analisar o que a imprensa falou sobre essa sequência que o Flamengo precisa fazer para poder diminuir a distância com o Botafogo. Gostaria que você chegasse aqui. Primeiramente, faz o seguinte, deixa seu like apoia o trabalho do nosso canal, e se você não é inscrito, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui nós vivemos Flamengo. Você é flamenguista de verdade, de coração? Então se inscreva no nosso canal e faça parte dessa família aqui do canal Meu Mengão React, tá certo? Créditos desse vídeo vou deixar o canal ESPN Brasil, ao canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Flamengo que está na final da Copa do Brasil com o seu São Paulo, tem tudo para fazer 2 grandes duelos agora no mês de setembro, porém o pensamento mais próximo está no Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, e na retomada do bom ambiente, do bom relacionamento, a união de jogadores e São Paulo. Finalista da Copa do Brasil, o Flamengo se reapresentou nesta manhã no Ninho do Urubu e volta a focar no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro visita domingo o Coritiba. O time de Sampaoli não vence há 2 rodadas. Perdeu para o Cuiabá fora e empatou com o São Paulo em casa. A sequência negativa no Brasileirão fez com que o Flamengo caísse para a 4ª posição. A equipe está pressionada pela torcida e a 15 pontos do líder Botafogo. Distante, mas o discurso internamente é de não jogar a toalha. Vida que segue, e a gente está em pé numa competição importantíssima que é a Copa do Brasil. Pessoas ainda aqui dentro do departamento ainda acreditam no Campeonato Brasileiro. E é isso, é você ter tranquilidade para poder seguir. Se o time tem a emoção que tu hoje para jogar. Se o time tem a emoção que teve hoje para jogar futebol, com erros ou acertos, pedindo 90 minutos de pressão e correndo, seguramente será competitivo. Se alterna essa capacidade, seguramente será vulnerável. Essa capacidade seguramente será vulnerável. Para o duelo de domingo, o zagueiro Davi Luiz, com dores na coxa, ainda é dúvida. Já o lateral direito Varela, que se envolveu em uma briga com o volante Gerson, não teve uma semana fácil. O jogador sentiu dores no joelho durante a partida contra o Grêmio e foi diagnosticado com lesão. A boa notícia é que o uruguaio não vai precisar de cirurgia. Vai passar por tratamento com fisioterapia. Wesley volta a ficar disponível para o argentino. Gerson desejou força ao lateral e aproveitou para pedir desculpas publicamente. Erros fazem parte de nós humanos e por vezes nos excedemos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. O volante ainda escreveu: estendo aqui o nosso abraço de ontem. Varela agradeceu o apoio e destacou que eles sempre tiveram boa amizade. Em tom de brincadeira, Arrascaeta chamou os 2 jogadores para um churrasco. Eles não foram, mas Gabigol marcou presença e ainda levou para casa o famoso bolo da confeitaria do uruguaio. Clima bom depois de dias turbulentos. Recalculando rota. É hora de recalcular a rota no Brasileirão, se reaproximar do treinador e aproveitar o momento de trégua dado pela torcida. Olha, a Tati foi perfeita, né? Falando em trégua, essa é a palavra de ordem, porque se o Flamengo não se classifica para a final da Copa do Brasil, todo mundo só falaria do mau relacionamento, talvez o Sampaoli não permanecesse. E os jogadores, quando eles fazem o gol contra o Grêmio e comemoram com o Sampaoli, não é aquela história, será que é verdade? Será que estão fingindo? O que eles querem dizer publicamente é que há uma intenção de seguir bem com o treinador, de seguir para conseguir os objetivos, e o objetivo máximo é o título da Copa do Brasil. Eu concordo com você da intenção, e eu acho isso legal, acho que a gente tem que valorizar esse tipo de atitude de um time tão qualificado quanto o do Flamengo. Vi uma declaração do Felipe Luiz, que eu acho que é uma das grandes referências dentro desse elenco de
de liderança, falando, né, da responsabilidade, da instabilidade que é jogar no Flamengo. Você precisa estar sempre ali jogando no limite. Isso faz parte, né? Eu tive uma passagem curta pelo Flamengo, mas dá para entender o tamanho da cobrança que é jogar no Flamengo, e esses jogadores estão entendendo. Mas o mais importante é você, quando você fala dessa intenção, e ficou muito claro quando eles comemoram um gol com o Sampaoli. Tem uma imagem muito interessante, que é o Gabigol meio que chamando o Sampaoli para participar, né? Porque eu acho que o Sampaoli, em algum momento, também se sentiu desconfortável com tudo isso que está acontecendo, e também depois da briga do Gerson com o Varela. É uma espécie de, quando você olha e pensa, estou sendo rejeitado, né? Porque não é fácil. O que aconteceu no Flamengo, o que vem acontecendo desde o jogo contra o Atlético, delegacia, agora jogadores trocando soco, isso não é normal. Não dá pra dizer que isso é normal, ainda mais publicamente. Não, olha lá, você vê a imagem que eu falei? Ó? Você vê o Gabigol chamando ele no início ali, quando eles começam a se juntar ali pra comemorar, o Gabigol chama o Sampaoli. Eu acho muito legal. Tomara que isso seja de coração, importante. Você vê a imagem de novo, mais uma vez. Ó. Olha o Gabigol, Loirão, ó. Ele já chama o Sampaoli, ó. Tá vendo? Ó, de novo, ó. E aí ele joga ali o Sampaoli pro meio da massa, e o Pedro deu uma pipocada para dar uma pedalada no... Que seja uma reaproximação definitiva, é bom pro Flamengo, é bom pra sequência de trabalho. Óbvio que essas previsões, às vezes, elas podem diminuir ou até aumentar, né, o tempo, mas por volta de 8 semanas. Numa posição em que o Flamengo precisa de qualidade, precisa também de quantidade. A gente viu o Mateuzinho voltando também de muito tempo fora, né? Uma semana de problemas, bem problemática, que o Flamengo passou. Mas nessa semana, pelo menos, passou inteiro em termos de resultados. Na anterior, teve problemas fora do campo e também foi desclassificado de Copa, né? Como eu dizia agora há pouco, 4º lugar o Flamengo, 32 pontos ganhos, o Botafogo tem 47. São 15. Um Flamengo que tem a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, mas daqui a um mês. Enquanto isso é só, entre aspas, mas é só Campeonato Brasileiro para o Flamengo. O que já teve de confusão nos últimos anos com o Flamengo, com o Grêmio, por causa de Campeonato Brasileiro, põe time titular, põe reserva, prioriza Libertadores, não prioriza, prioriza Brasileiro, não prioriza. Aliás, Dorival Júnior, demitido do Flamengo ano passado, entre outras coisas, pelo menos é o que era a reclamação de muitos rubro-negros, não está dando atenção para o brasileiro, colocou o time misto, colocou... Agora o Flamengo tem um mês praticamente só de brasileiro, Natália. Exatamente, para focar totalmente no Campeonato Brasileiro e uma manutenção pensando em final de Copa do Brasil. Porque é um time que vai enfrentar um cara que sabe os caminhos desse Flamengo, apesar dos reforços, a maioria do elenco o Dorival conhece. E se tem um cara que tem a condição hoje de vencer o Flamengo, que apesar dos pesares ainda tem qualidade técnica, tirando o extracampo, para vencer uma Copa do Brasil, é o Dorival Júnior. Então o Flamengo é a oportunidade de São Paulo fechar o grupo, de buscar o grupo para ele. A gente viu na comemoração do gol contra o Grêmio que ele é puxado pelo Gabigol para aquela brincadeira, aquela confraternização, toma até uns petelecos, uns tapas na careca. Que perigo isso no Flamengo, essas brincadeiras. É aquela coisa assim, deixa eu aproveitar, tome. A gente nem sabe quando é brincadeira e quando não é, de tanto que sobra tapa ali. Mas é a oportunidade que o São Paulo vai ter de ter um pouco mais de espaço, de tempo para trabalhar, né? Porque não tem Libertadores. Muita coisa para acertar no time, Natália? Muita coisa defensiva para acertar nesse time do Flamengo. Defensivamente é um time que, se der brecha, o Lucas vai deitar no Morumbi na final da Copa do Brasil. Já Se fez der a isso brecha lá, que já deu, né? Já fez isso lá e ainda não estava com as minutagens que agora já tem, né? Então é um Flamengo que tem muita coisa para arrumar, principalmente internamente. E não são também, em campo, não são as coisas para arrumar desde o tempo do Domi, do Renato, e a defesa, Rogério. E as linhas. Paulo Souza nem falha. Paulo Souza tinha que arrumar tudo. Tinha que arrumar ele primeiro. E fora de campo, a Nath falou que é a hora... Mas Paulo Souza lá na Itália está fazendo um bom trabalho. Fora ele vai. A Nath falou que é a hora do Sampaoli chamar o elenco para ele. Está me dando a impressão contrária, está me dando a impressão que o elenco é que chama ele. Inclusive na imagem lá, o elenco é que puxa, né?
não é a do Sampaoli, gente. Relacionamento pessoal não é a do Sampaoli. Ele pode fazer o suficiente para não ter ruído. Não precisa, professor. Não precisa, mas... Não podem mudar, melhorar, se aprimorar a profissão que ele escolheu para ele... Também acho, mas... Ele precisa ter bom relacionamento. Me parece... Ele acaba gerindo um grupo grande de pessoas. Mas qual é a ali, escola dele de técnico? Ele meio bielcista, né? Marcelo Bielsa. É aquela coisa espalhada. A cabeça dele mesmo, ele não está afim nem de falar português. Não, ele melhorou, né? Ele está se esforçando. Na última coletiva deu um passo Vou falar, atrás. as entrevistas coletivas Nervoso, voltou a falar em clube espanhol. para entender... Ele melhorou, mas a última, essa fase acho que do Flamengo meio... Nervoso, né? Meio conturbada, ele voltou ao espanhol, mas ele tem se esforçado, pelo menos nessa parte do português, ele tem se esforçado. Ele não é propriamente o exemplo da boa vontade. Não é, ele é um cara muito na dele. Eu acho que tudo bem, também tem o direito de ser... Mas tem um vácuo aí no Flamengo, né? A gente já falava sobre isso. Se não for ele, alguém tem que ser. Alguém tem que catalisar isso. E eu não vejo. Na hora do sufoco, quem que aparece aí? O Felipe Luiz. Acaba sobrando para gente que não deveria ter essa obrigação. E aí entra a turma da diretoria também. Até quando? Que palhaçada, hein, professor? Você viu ali? Eu vi rapidamente naquele cantinho. Eu não vi. O que É vocês melhor estão não vendo? ver, não. Eugênio Leal, enquanto Natália vê coisas... Não. Eu gostaria de... gostaria da sua... Hoje não é sexta-feira 13, não, né? Não, senhor. Eugênio, olha lá, de novo. A sua visão desse turbilhão Flamengo. Eu queria focar nessas postagens, né? Porque hoje em dia, né? A gente vive cada vez mais o mundo das redes sociais. Os caras precisam ir para a rede social para ficar um pedindo desculpa pro outro. Ah, tudo bem, parceiro, tamo junto e tal. Precisa ser assim, através de redes sociais. Eu entendo que hoje em dia a molecada se comunique muito dessa forma, mas poderia usar de outra maneira, né? Parece que se não postar, não legitima, né? Até as redes sociais, mas de repente um vídeo se abraçando, rindo. Na TV do Flamengo lá, os dois falando sobre isso, ou que pudessem ter ido a público, né, no dia do jogo, dar entrevista falando sobre esse assunto. Essa situação de você postar um textinho na rede social, que na maioria das vezes, não digo em todos os casos, não é escrito pelo próprio jogador, né? Tem sempre ali um ghostwriter, ali, um assessor. Opa, olha aqui, aí, aprova. Ghostwriter. Repita. Ghostwriter. Professor, explica. Oh, yeah. Ghostwriter. Oh, yeah. Escritor fantasma, aquele espírito que está por trás. Um assessor, mas o do né? Varela, acho que é do Varela mesmo, que está escrito vamos com todo. Só se o assessor também for uruguaio. Então. O assessor... E corre o risco. Porque assim, uruguaio, vão medir as palavras. É mais fácil você medir as palavras num post ali, ver, rever, edita, corta. Acho que agora ficou num bom tom. Do que a pessoa ser natural e falar, e chegar, e se expor, e dizer o que aconteceu, sabe? Não, hoje em dia as pessoas meio que se escondem através dessa artimanha. É pior. Eu acho pior. Quanto mais se escondem, é pior. Quanto mais os clubes... não que tenha que ser tudo. O Muricy usa uma frase, eu sempre gosto de lembrar, que a gente não sabe nem 3, 4% do que acontece dentro de um clube de futebol. De fato, o dia a dia ali a gente não sabe. Mas quanto mais os clubes se fecham, menos a gente tem informação do dia. É pior. Antigamente a gente acompanhava os treinamentos e aí a gente, quando vinha analisar um time, a gente falava, pô, fulano tá treinando bem, por isso que o treinador tá... Aí o cara entra no campo, não joga absolutamente nada, aí a torcida reclama, mas no treino o cara tá rendendo, então tem uma justificativa. Só que o time se fecha, quando contrata... Jogo. Então, mas quando contrata o time se fecha, quando tem algum problema o time se fecha, aí começa a buscar informação, porque o jornalista tem informação interna. Muitas coisas que saem também, as pessoas falam para criar um clima, gente de dentro. Então é pior. Porque não, só nota oficial, desculpa, nota oficial todo mundo multiplica a especulação, né? Exatamente. Dos lados interessados em uma coisa ou em outra. Quem quer dizer que foi rosa, vai dizer que foi rosa. Quem quer dizer que foi verde, vai dizer que foi... Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão vai enfrentar o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai jogar fora de casa. Lembrando que o Flamengo tem uma distância razoável aí com o Botafogo, né? Que é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas não tem nada perdido. O Flamengo precisa de uma boa sequência de vitórias e torcer para o Botafogo tropeçar no meio do caminho. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo deve ter mudanças na escalação, provavelmente, porque estava usando o Varela na lateral direita. O Wesley deve voltar agora, né, no Campeonato Brasileiro. Vamos ver.
Tem o Mateuzinho que se recuperou, pode ser que também jogue. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai trazendo as notícias pra vocês aqui no nosso canal, tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.